Morte é um dos temas principais de Jujutsu Kaisen. Desde o início da história, já nos é indicado que o protagonista da série, Yuji Itadori, irá morrer. Toda sua missão para coletar os Exas de Sukuna terminará com o fim de sua vida. Algo interessante para a narrativa, mas também é algo que traz uma associação com o nosso mundo. Afinal de contas, a morte é um dos maiores medos humanos. Dia após dia, pessoas vêm a falecer em vários momentos e lugares. Mas mesmo sabendo que essa consequência é algo inevitável para qualquer um que está vivo, continuamos pensando nela recorrentemente e continuamos temendo a sua chegada. Nesse sentido, é fato que uma das coisas que o Jujutsu sabe fazer com maestria é saber a hora certa de retirar nossas esperanças, ou seja, de tirar personagens relevantes de cena. Quando menos esperamos, alguém some da história e não retorna mais. O exemplo mais rápido disso ocorre logo na primeira temporada no anime, quando Itadori conhece Junpei e eles se tornam amigos. Parecia uma nova etapa de alegria e satisfação para ambos, porém, em um universo rodeado de maldições, esses momentos duram bem pouco. Tanto que, no fim, o protagonista é obrigado a assistir Junpei sendo transfigurado por Mahito e ainda ter que o enfrentar logo em seguida. Para nós, pode até não ser algo tão relevante, até porque não tivemos desenvolvimento suficiente de Junpei para nos aproximarmos e nos importarmos com o personagem. Agora, para Itadori, isso pesa bastante. Não só pelo fato de não ter conseguido salvar, mas também por não ter a opção a não ser matá-lo. Afinal, ele é um feiticeiro, e seu dever é eliminar maldições. Levando isso em consideração, podemos pensar que Mahito e Yuji são parecidos. Enquanto um é basicamente o ceifador da vida, aquele que não se importa com o sofrimento alheio, o outro é o excesso de bondade que se apega a todos com quem ele interage. Alguns com mais, outros com menos relevância. Mesmo sendo defensores de ideologias extremamente opostas, eles são essencialmente iguais e diferentes ao mesmo tempo. O dever que eles carregam nada mais é do que seu objetivo primordial. Não é uma questão de ser algo certo ou errado a se fazer. É apenas o que eles devem fazer. Como uma maldição, seu dever é matar humanos e propagar o caos. Enquanto, como um feiticeiro, você deve exorcizar maldições sem hesitar e evitar mais mortes. Tais visões de pensamento, embora antagônicas, moldam o universo de Jujutsu e retomam novamente a ideia de equilíbrio que a obra tanto deseja passar. Esses eventos, mesmo que sejam anticlimáticos, são essenciais para dar peso e para tornar a narrativa mais interessante, pois, na realidade, não sabemos como vai terminar a nossa história ou a do personagem. Essa dúvida constante é o que deixa ainda mais difícil de aceitar quando alguém parte. Pois, assim como Gojo e o diretor Yaga disseram, todos os feiticeiros morrem sozinhos e todos morrem com arrependimentos. Uma vida plena seria viver sem arrependimentos e, portanto, viver sem falhas ou problemas. Um objetivo que nunca alcançaremos, já que isso significaria ser perfeito. Uma qualidade que não se aplica aos seres humanos, nem mesmo àqueles que são os mais fortes. Dito isso, venha junto comigo para saber o destino de alguns personagens e entender qual é o valor da morte em Jujutsu Kaisen. Antes de continuar, já aviso antecipadamente que terão spoilers do mangá, até os capítulos mais recentes lançados. Agora sim, bora lá! Uma das coisas que mais me impressiona em Jujutsu é a simplicidade com que as mortes ocorrem no decorrer do mangá. Em muitas outras obras, sejam elas escritas ou audiovisuais, os personagens importantes e com destaque normalmente têm um fim badalado, ou seja, uma morte cinematográfica e épica para dar desfecho à história de cada um deles. Mas nesse universo, as coisas são diferentes. A maioria dos indivíduos simplesmente deixa de aparecer. Eles se tornam esquecidos. Ninguém mais os menciona ou questiona sobre eles. Ninguém tem uma despedida esplêndida, como em outros animes. A morte em Jujutsu é mais próxima do mundo real. Simples, direta e rápida. Eles podem até serem lembrados por seus companheiros, ou terem sido importantes enquanto viveram, mas aqueles que permanecem vivos e lutando devem aceitar o ocorrido e seguir em frente. Afinal, isso é essencial para sair do estado de tristeza e melancolia que a despedida deixa no interior de cada um de nós. Pois não se deve ficar lamentando para sempre a perda de alguém, independente do quão importante essa pessoa fosse na sua vida. Essa verdadeira analogia com o nosso contexto é exemplificada por alguns feiticeiros, como Geto, Nanami e Nobara. Cada um deles tiveram um fim normal e condizente com suas personalidades, sendo respectivamente a morte de alguém que defendeu o objetivo de limpar o mundo dos não-feiticeiros e criar uma nova era dos xamãs. Aquele que morreu pelas mãos do melhor amigo, o único que ele considerava um semelhante e que ele confiava verdadeiramente. A morte de alguém que apenas queria cumprir seu papel como um veterano e um mentor para as novas gerações. E ele conseguiu fazer isso, assumindo a responsabilidade dentro de Shibuya e usando toda a sua força nos confrontos, mesmo que não fosse seu modo de lidar com as coisas. E a morte daquela que defendia a ideia do uso da força como a base de sua vida. A ideologia que,
embora fosse o principal aspecto de ordem dentro da sociedade de Jujutsu, não servia como resposta para tudo. Em função disso, na minha visão, aqueles que morreram são aqueles que partiram possivelmente sem arrependimentos, pois eles batalharam até o fim pelo que acreditavam ser o certo. Mas aqueles que ficaram são amaldiçoados com os desejos alheios. Eles absorvem para si as preocupações e o peso que seus aliados carregavam. Embora os sentimentos negativos moldem o cenário geral desse anime, é nítido que o amor e o carinho uns pelos outros existem entre os personagens. A amizade é a forma de virtude que rege suas relações. Mesmo que pareçam distantes uns dos outros, na realidade eles se importam bastante com cada um que conhecem. Todo Itadori, desde o primeiro encontro, já passaram a considerar um ao outro como melhores amigos, ou até mesmo irmãos. A morte inicial do protagonista pode até parecer um evento banal, mas ela afetou diretamente Megumi e Nobara, que se entristeceram até se reencontrar com ele novamente. O próprio dilema de grande parte dos feiticeiros, que validam suas ações e dão significado às suas vidas, se resume a fazer algo em prol dos demais. Seja proteger os mais novos, seja salvar aqueles que merecem, seja proteger o maior número de pessoas e seguir seu caminho como feiticeiro, ou até mesmo a vontade de continuar sua trajetória com quem ele se importa. Tais aspectos mostram a empatia pelo próximo e a verdade por trás da vida, validando que devemos correr atrás do que desejamos antes que seja tarde demais, pois tudo é efêmero e basta uma pequena mudança para perdermos aquilo que construímos. Saber que o fim de qualquer pessoa será a morte é a maior constatação da realidade e da vida como nós conhecemos. Podemos saber antes de acontecer e mesmo assim ainda vai doer. Não dá para fugir, não dá para burlar essa fase imprescindível na vida de cada ser humano. Até mesmo em um mundo que é rodeado de feitiçaria como em Jujutsu, as pessoas morrem. Mesmo existindo técnica reversa e outros feitiços. Aspectos que me fazem pensar que a natureza exige o equilíbrio. E isso é definido ao seguir o curso das coisas como elas são. Isto é, para viver, você deve morrer. Nesse sentido, podemos notar que grandes opostos não conseguem coexistir. A balança tende a eliminar um dos dois para reorganizar o mundo de outras formas. No passado de Gojo, vemos alguém com energia amaldiçoada nula e alguém que é o extremo do poder. Os dois não poderiam continuar existindo no mesmo contexto, então um deles sai de cena, no caso, Toji. Mais à frente na história, outra pessoa similar ao caçador de xamãs aparece. Maki Zenin, aquela que também tinha a restrição de energia amaldiçoada, mas, por ter Mai ao seu lado, não poderia liberar toda a sua força. Mais uma vez, o mundo força a exclusão de uma das partes para equilibrar as coisas. Sua irmã gêmea escolheu seu fim para libertar as amarras que prendiam as duas. E sem mais limitações, Maki agora tinha habilidades similares ao pai de Megumi. E o evento mais impactante até agora na obra, especificamente na luta entre o feiticeiro mais forte da história e o feiticeiro mais forte da Era Moderna. O homem que era dito como um honrado, Satoru Gojo, deu seu máximo na batalha contra Sukuna. Ele realmente usou todas as oportunidades que teve, mas não conseguiu vencê-lo. A dignidade em morrer ou em ser morto está no ato de partir em paz consigo mesmo, ou seja, sem arrependimentos. As pessoas que já passaram por isso encontraram seu caminho. Bastou se desvincular de princípios e acontecimentos que não estavam sob seu controle. Dando mais ênfase para a última pessoa citada, eu imagino que o fim do Portador dos Seis Olhos, embora seja inesperado e angustiante para nós espectadores, foi essencial para determinar o término de sua história e permitir que ele mais uma vez pudesse encontrar alguém similar a ele. Um indivíduo com um nível de poder tão alto que permitiu um reconhecimento por ambas as partes e proporcionou a única hora que Satoru Gojo foi feliz em toda a sua história após a morte de Gito. Pois esse foi o único momento em que ele conseguiu ser um humano de verdade. Foi um momento em que ele foi capaz de tirar todo o peso que ele carregava por estar no topo e simplesmente lutar sem mais preocupações. Morrer em uma luta esplêndida foi a coisa mais justa e mais prazerosa para Gojo. Afinal, ter o seu fim em um embate é um destino honroso para aqueles que são os mais fortes. E vale ressaltar que não foi qualquer morte. Somente os maiores e os mais fortes morrem de pé. Naquele momento, ele finalmente conseguiu se libertar das amarras emocionais que tinha e da solidão que o destruía por dentro. Ele conseguiu ter seu desfecho, não apenas como Satoru Gojo, o escolhido, mas sim como um humano. Afinal, até mesmo ele não conseguiu vencer por completo as adversidades da vida. Suas imperfeições ditaram seu caminho e, portanto, a sua queda. Além disso, a morte desse personagem novamente traz o desejo de toda a série, o equilíbrio. Até porque nos é dito desde a primeira aparição do Portador dos Seis Olhos que ele é o auge do mundo Jujutsu. Ele é a força, o poder, a superioridade entre todos. Ou seja, o próprio desequilíbrio. Até mesmo em seu nascimento foi afirmado que ele desequilibrou o mundo apenas por existir.
Então, nada mais essencial do que seu fim para construir novamente um caminho em prol da estabilidade. Já que antes, Gojo não era um humano qualquer. Ele era alguém especial por ser o mais forte. Mas também era aquele sem identidade e sem amigos. Na morte, ele se igualou a todos. Afinal, ela é a única coisa que ninguém consegue escapar. Embora Satoru tenha passado adiante a visão de que a morte é algo solitário, ele, na minha opinião, não morreu sozinho. Até mesmo sua memória valida isso. Ao recordar de todas as pessoas com quem ele viveu sua juventude, além, é claro, da plateia e do apoio que ele recebeu durante a luta, mostra que ele não estava só. Todos estavam acreditando nele. E o resultado pode não ter sido uma vitória para o nosso grupo de feiticeiros, mas nenhum deles jogaram a culpa em Satoru. Apenas se arrependeram de não terem passado mais momentos juntos com o nosso querido Gojo. A partir dessas ideias, podemos perceber que nós não morremos sozinhos, mas ficamos sozinhos após a morte. Eu posso não saber como definir a morte agora, ou até mesmo nunca. Porém, em Jujutsu, seu valor está representado na humanidade. Pois, mesmo com diferenças tão intrínsecas entre os personagens, seja pelo nascimento ou pela personalidade, eles são próximos uns dos outros. Aquilo que tanto é imaginado vem também pela morte de cada indivíduo, pois eles se vão de uma forma tão normal, tão simples, que apenas mostra que no fim de tudo, somos todos humanos. Ou seja, a humanidade é um dos pilares para equilibrar o mundo dessa obra. Basta pensar nos casos que temos. O homem ordinário é um humano. A garota que achava que a força definia tudo é humana. O homem que negou sua família também era humano. E o homem mais forte da era moderna também é humano. Afinal, a vida só existe porque um dia sabemos que ela vai terminar. Cada um encontrará seu caminho, assim como os personagens já citados. Jujutsu pode até não ter acabado ainda, mas toda essa trajetória até aqui me faz admitir que mesmo com essas perdas e tristezas do caminho, realmente foi divertida. O maior prazer não está nas lutas, diversões ou nas conquistas que temos, e sim no término digno de uma trajetória baseada nos seus próprios princípios. Isto é, em entender a si mesmo e reconhecer que até na morte nós temos o nosso valor. Eu desejo que a análise desse conceito de Jujutsu tenha feito você enxergar outra visão sobre a morte de alguns personagens e notar que elas foram dignas. Se gostou, eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada pela morte. Então, obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.